nossa série expositiva no Saltério e vamos meditar em um trecho da Epístola de Paulo aos Romanos a respeito desta obra completa de redenção que Cristo realizou em benefício da alma de cada um daqueles que creem, a obra salvífica do Evangelho, que nós também chamamos, em alguma medida, de Páscoa. Nós cristãos não celebramos a Páscoa, visto que a Páscoa ela é uma festa judaica, mas nós celebramos Cristo, porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro, que não somente morreu pelos nossos pecados, mas diferente do Cordeiro da Páscoa judaica, Ele ressuscitou ao terceiro dia, comprovando que o pagamento feito foi aceito por Deus, para que todo aquele que a Ele se achega pela fé, seja declarado justo, verdadeiro Filho de Deus e aceito na família de Deus. Por isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, apenas o versículo 25. Epístola de Paulo aos Romanos, não tem uma carta de Paulo, né? Carta de Paulo a Paulo, não tem. Então, Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. E eu quero convidá-los para que nós façamos essa leitura em uníssono, todos, a uma só voz, como nós já lemos outros textos nessa noite. Leamos então a palavra do Senhor, Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Pai Santo, bendito seja o Senhor, porque o Senhor fala conosco. Desde o momento que nós entramos aqui, nós iniciamos este culto, o Senhor está falando conosco. E a nossa súplica é essa: continue falando conosco. Mas nós também reconhecemos a nossa carência e incapacidade de compreender e de ouvir, se o Senhor não nos der ouvidos para ouvir e um coração para entender e crer. Por isso te pedimos, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que ouvindo a sua voz, nós possamos compreendê-la, e então que ela se torne verdade em nossos corações, e nós a respondamos, produzindo os frutos dignos que o Senhor merece receber daqueles que estão em Cristo, seu Filho Jesus. Por isso, Deus, que nesta noite, o meditar do meu coração e as palavras que hão de fluir dos meus lábios sejam instrumentos do Senhor, para que sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Redentor meu, e edifique a fé do seu povo, e salve aqueles que porventura ainda não entregaram suas vidas a Cristo, o Senhor. Amém e amém. Meus amados, muitos ao redor do mundo hoje estão celebrando a Páscoa. Mas e se eu perguntar para as nossas crianças? Se eu perguntar para o João, para o Henrique, para o Taylor, para o Caio: crianças, o que significa a Páscoa? Será que as nossas crianças vão nos responder? Eu acredito que talvez alguns deles vão nos dizer: coelhinho da Páscoa. Outros vão dizer: chocolate, pastor, coisa boa demais, chocolate é de Deus. Mas, meus irmãos, a verdade é que, ainda que chocolate seja de fato uma delícia, a Páscoa trata de uma delícia muito maior. Ela trata de uma pergunta muito séria, talvez a pergunta mais séria de toda a humanidade. O que é que Deus faz com os nossos pecados? Todo ser humano, lá no fundo, ele sabe que tem alguma coisa errada. Pensamentos que não deveriam existir, palavras que nunca deveriam ter sido ditas, atitudes que nós sabemos que nos fazem culpados. E então, a grande questão da Páscoa é essa: como é que nós, pecadores, podemos ser aceitos por um Deus triplamente santo? A resposta de Deus, meus irmãos,
não foi um coelhinho, muito menos chocolate, e nem tradição na igreja. A resposta de Deus é um evento, um acontecimento histórico, que marcou a humanidade e muda a eternidade de todos aqueles que creem. E é sobre este acontecimento histórico que Paulo trata neste nosso texto de Romanos. Mas Romanos 4, meus irmãos, não é um capítulo isolado, criado no vácuo. Aqui Paulo está respondendo a pergunta central da salvação: como um pecador culpado pode ser declarado justo diante de Deus? E a resposta dele começa, ou vem desde o capítulo 3 de Romanos. E ela é clara: não por obras, não por méritos, mas por fé somente. Ele usa Abraão como exemplo para nos deixar claro que ele foi justificado não pelo que ele fez, mas porque ele fez o que fez, porque primeiro havia depositado a sua confiança, posta a sua fé na promessa que Deus lhe tinha feito. E então no final do capítulo, Paulo aponta para aquele que é o alvo da nossa fé. Paulo, neste versículo que nós lemos, mostra que a fé não é mera crença que Deus existe. Fé não são pensamentos positivos de que as coisas vão dar certo, mas a fé é aquela que é posta em um Deus que fez algo absurdo. E o que ele fez? Paulo resume a resposta do Evangelho no versículo 25 do capítulo 4. Deus deu o Filho, Cristo, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aqui nós temos duas afirmações inseparáveis. Cristo foi entregue, o pecado é perdoado. Cristo foi ressuscitado, a nossa situação diante de Deus mudou. Uma coisa, ou melhor dizendo, é uma única obra com dois momentos inseparáveis e um resultado inevitável. E é isso que nós vamos entender essa noite. O que realmente aconteceu na Páscoa e o que isso demanda, exige de nós como resposta à graça de Deus. Então o que eu espero poder fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que porque Cristo foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, nós somos chamados a viver uma vida de ressurretos. Porque Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós devemos viver uma vida como transformados pela graça de Deus. E para nossa reflexão, o tema deste sermão será do Cordeiro morto ao Senhor ressurreto. E nós vamos meditar deste Cordeiro morto ao Senhor ressurreto em 3 pontos. No primeiro, nós vamos ver que o Filho foi entregue por causa das nossas transgressões. Meus irmãos, o texto não diz apenas que Cristo morreu, mas se referindo ao Filho, Paulo diz que ele foi entregue. Essa palavra revela que a morte de Cristo não foi um evento casual na história da humanidade. Antes, foi uma ação intencional, planejada, premeditada, orquestrada por alguém. Sim, meus queridos, é verdade que homens entregaram Jesus, que Judas o vendeu, que os judeus o acusaram, que Pilatos o condenou, mas no fim, nenhum destes estava no controle da cena. É Pedro, lá em Atos 2:23, que nos diz quem controlava a história. Ali Pedro diz, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vejam, meus irmãos, por trás de todas as ações humanas, havia a mão soberana do Pai, entregando seu Filho unigênito à vergonhosa morte de cruz. Cristo, ele não foi meramente uma vítima da injustiça deste mundo.
Ele foi o cordeiro que havia sido designado e no tempo certo foi entregue pelas mãos do Pai. Meus irmãos, essa história ela é antiga. Desde o Éden, quando Deus mata um animal para fazer vestes de peles, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, passando pelo cordeiro pascal de Êxodo 12, até o servo sofredor de Isaías 53, toda a Escritura, em todo o tempo, está apontando, nos ensinando que esse momento chegaria. E poucos nos ensinaram a respeito disso com tanta excelência como o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. Ali, falando do servo sofredor, ele declarou que era o plano do Pai que o Filho fosse traspassado pelas nossas transgressões. E no versículo 10, o profeta diz que o Pai se agradou em moer o Filho como oferta pelos nossos pecados. É por isso que João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, quando olha para Jesus, declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora Paulo está confirmando que a profecia se cumpriu, o plano se cumpriu, o Cordeiro foi entregue. Mas, meus irmãos, percebam, Jesus foi entregue pelo Pai por amor de nós, pecadores. Mas por que é que ele foi entregue? O texto mesmo nos dá razão para isso. Paulo nos diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Não foi um acidente histórico. Não foi apenas por causa da maldade da humanidade. Jesus foi entregue por causa do pecado. Mas não por causa de qualquer pecado. Ele foi entregue por causa do seu pecado. Ele foi entregue por causa dos meus pecados, por causa dos nossos crimes contra a lei de Deus. E, meus queridos, isso confronta a sociedade e a cristandade moderna. Nós gostamos e tentamos suavizar o pecado. Nós falamos em falha, erro, fraqueza, dificuldade, vacilo. Mas a Bíblia chama pecado de crime. Porque, como nos explica o apóstolo João, em 1 João 3,4, o pecado é transgressão da lei, e todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus. Pecado é culpa que exige a morte do transgressor. O salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Pecado, meus irmãos, é rebelião que olha para Deus e diz: que seja feita a minha vontade e não a tua. E é do pecado, deste pecado que habita no coração de cada ser humano, que surgem as mentiras, as infidelidades pactuais, os adultérios, as idolatrias, o amor ao dinheiro, a preguiça e todos os nossos crimes espirituais contra a lei de Deus. E a cruz, meus irmãos, ela revela aquilo que nós precisamos ouvir. O pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. O pecado é sério, tão sério que exigiu a morte do unigênito de Deus. João Calvino explica isso dizendo que Cristo tomou sobre si a punição que nos era devida para que nós fôssemos livres da ira de Deus. Exatamente como nós lemos em João 3,36. A nossa confissão de fé de Westminster, ela afirma: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça de seu Pai. Morrer na cruz era uma satisfação judicial, era o pagamento exigido pela lei dos céus. Mas aqui tem algo tão profundo quanto isso, tão profundo quanto a culpa. Ouça o que o apóstolo o apóstolo Paulo nos ensina nessa mesma epístola em João 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho,
Crianças, ouçam com atenção. O Pai Celeste não poupou o Filho quando veio tomar o nosso lugar. Percebam que na cruz, nós não vemos apenas o amor do Filho que se entrega. Nós vemos o amor do Pai que entrega o seu Filho amado, o seu único Filho. Crianças, prestem atenção. Eu acho que vocês já experimentaram isso. Sabe quando a gente está brincando dentro de casa e a gente quebra uma coisa que é muito cara? Uma coisa que a mãe e o pai já falou que não era para a gente mexer nela. Ou quando a gente está brincando com o brinquedo do colega e a gente quebra o brinquedo. O brinquedo ou a coisa tem que ser paga, não tem? Quem é que paga isso? Quem quebrou, não é verdade? E se você não tiver dinheiro para pagar? Como é que fica a situação? Você está apertado. Você fala assim, o meu pai não vai gostar disso. Nossa, o meu colega vai ficar bravo comigo. E você, o pior, não tem dinheiro para poder pagar esse negócio. Então imagina que alguém que não quebrou aquilo que você estragou, alguém que não é culpado por isso, mas que te ama muito. Então ele vira para você e fala assim, olha, eu vou assumir a sua culpa. E eu vou pagar o que você quebrou. Meus irmãos, é justamente isso que acontece na cruz do Calvário. E agora isso deve descer como uma aplicação aos nossos corações. Jesus, ele foi entregue por sua causa. Ele foi entregue por causa de cada um de vocês, a quem Deus ama. Ele foi entregue porque você quebrou a lei de Deus. E esse pai não poupou o próprio filho. Mas ele também não poupará aqueles que rejeitarem o sacrifício do filho. Aqueles que permanecerem sem arrependimento, sem fé, sem confiar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas essa entrega, nela há profundo consolo. Se Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, isso significa que, para aqueles que creram, toda a dívida já foi paga, está consumado, acabou. Nós somos justos. O escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, a mensagem da Páscoa, ou seja, a mensagem da cruz importa. Porque ninguém entenderá a gravidade do pecado até olhar para a cruz, onde o Pai não poupa o Filho para salvar pecadores como nós. Ali nós vemos o amor de um Deus santo, que preferiu entregar o Filho a ter que destruir pecadores culpados, para que a sua justiça fosse satisfeita na cruz. Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi entregue pelo Pai pelos nossos pecados. Mas a nossa Páscoa só está completa, porque o Cordeiro que foi imolado também é o Senhor, que foi ressuscitado. E esse é o nosso segundo ponto. O Senhor que ressuscitou para a nossa justificação. Meus irmãos, o nosso texto não termina na cruz. Paulo continua e afirma que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Se nós pararmos na morte, o evangelho não está completo. A cruz, por si mesma, é suficiente para pagar todos os nossos pecados. Mas é a ressurreição que revela e afirma que o pagamento foi aceito por Deus. Observe a linguagem bíblica. Paulo não diz aqui apenas que Jesus ressuscitou. Ele afirma que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, a ressurreição não é apenas um milagre, ainda que o seja. A ressurreição é um ato judicial, por meio do qual Deus, o Pai, está dizendo: eu aceitei o pagamento. A morte não encontrou culpa no Cordeiro que eu ofertei. Ao ir para a cruz, meus irmãos, Jesus estava levando os nossos pecados.
Ao morrer nela, ele pagou por cada um deles. E o papel da ressurreição, portanto, é declarar: Deus aceitou o pagamento da dívida, a justiça exigida pela lei foi completamente satisfeita, não ficou faltando nada, tudo foi feito. E é esse pensamento que Paulo desenvolve logo na sequência, em Romanos 5:1, quando ele afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, meus irmãos, não é um mero sentimento, é uma declaração forense, uma declaração judicial, legal, de que os que creem no Evangelho, que outrora eram culpados por causa das suas transgressões, agora, pela fé, pela confiança na obra consumada de Cristo, são declarados justos, porque creem que Cristo, na sua morte, pagou por suas dívidas. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele vai dizer que a ressurreição é a prova de que a morte foi vencida e o pecado foi completamente derrotado. Martinho Lutero, por sua vez, afirma que a ressurreição é o selo de Deus sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o selo de aprovação. Meus queridos, pensem nisso. A morte é o salário do pecado. Logo, se Cristo tivesse permanecido no túmulo, isso significaria que ele tinha uma dívida com o pecado. Ele não seria o Cordeiro perfeito, não haveria justificação, porque a dívida ainda estaria ativa, não haveria para nós esperança. Isso é tão sério que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma categoricamente: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. Sem ressurreição não existe salvação. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. E na ressurreição Deus está dizendo ao mundo: meu filho é justo, seu sacrifício foi perfeito, eu aceitei o pagamento, nada mais é requerido de vocês que creem, e todos os que o recebem são recebidos por mim na minha família. Bavinck, ele escreve uma coisa bonita, ele diz o seguinte: a ressurreição é a transição de Cristo do estado de humilhação para o estado de exaltação, e ao mesmo tempo o fundamento da justiça do seu povo. Pensem em um tribunal, um criminoso sendo julgado. As provas estão ali, elas são claras, irrefutáveis. Ele é culpado. Ele tem uma dívida imensa para com a lei do seu país. Mas então, no meio do julgamento, alguém entra no tribunal e diz: outra pessoa assumiu a culpa dele, outra pessoa cumpriu a pena dele, pagou pela dívida dele. Mas muitos que estão ali duvidam, o júri duvida. Então uma outra pessoa entra em cena e traz nas mãos um documento real, com o selo do Estado, onde está escrito: caso encerrado, nenhuma acusação permanece. Meus queridos, a ressurreição é esse decreto de Deus, o justo juiz, de que o nosso caso foi encerrado. Tetelestai, como o Senhor Jesus Cristo disse antes de entregar a sua alma: está consumado, está encerrado, tudo o que era requerido para a vossa salvação foi feito. Todo aquele que crê em Cristo, que ouve a sua voz, que segue os seus mandamentos, é justo diante de Deus. Agora, meus irmãos, se nós de fato havemos sido declarados justificados por Deus, isso traz implicações práticas para a nossa vida. Se nesta Páscoa você pela fé está unido a Cristo, então viva de fato como alguém que foi perdoado. Meus irmãos, muitos vivem como se ainda estivessem sendo julgados, duvidam que são amados pelo Pai que entregou o Filho para o perdão dos nossos pecados.
Outros continuam carregando culpas do passado, duvidando que Deus os justificou. Agem como se Deus ainda estivesse em dúvida. Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Mas o que a ressurreição está fazendo é declarando: Deus já decidiu. Ele aceitou o pagamento. Você é aceito em Cristo Jesus. Por isso, se você ainda duvida, se você está em Cristo, mas ainda carrega a culpa do passado, a palavra desta Páscoa para você, ou a palavra de Deus nesta Páscoa é esta: agora, pois, já nenhuma condenação há para os meus filhos que estão em Cristo Jesus. E não há mais condenação, porque não existe mais dívida. Deus aceitou o pagamento, e a ressurreição é a prova disso. Mas também há outro lado. Se a ressurreição confirma a justificação dos que creem, ela também confirma o juízo daqueles que rejeitam Cristo. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. E em breve ele há de julgar cada um de nós. Seja quando ele vier em glória, seja quando você morrer e ele te chamar para estar diante do seu tribunal. Nessa Páscoa, a ressurreição, ela pode ser a prova definitiva, ou a fé na ressurreição, pode ser a prova definitiva de que você foi justificado por Cristo. Mas se você a rejeitar, um dia ela será a prova cabal para que você seja condenado. Por isso, se você ainda não fugiu e não se refugiou em Cristo, se arrependa. Creia de fato e não só de palavras no Evangelho. Receba o batismo e o Espírito para a remissão dos seus pecados. E então seja declarado justificado pelo justo juiz de toda a terra. Na Páscoa, o Cordeiro foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou como Senhor por causa da nossa justificação. E isso nos leva inevitavelmente a uma pergunta: se os nossos pecados foram perdoados, se nós fomos declarados justos, como devem viver os ressurretos? E esse é justamente o nosso terceiro e último ponto. Como deve ser a vida daqueles que foram ressurretos com Cristo? Paulo nos responde como é a vida que flui da justificação no próprio fluxo da carta aos Romanos. E eu quero destacar apenas dois das muitas implicações que Paulo apresenta. A primeira é que Paulo vai nos ensinar que aqueles que estão unidos a Cristo são livres do domínio do pecado. Romanos 5 termina com a graça superabundando. Paulo vai dizer no versículo 51: como o pecado reinou pela morte, assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna. E imediatamente em Romanos 6, Paulo ele antecipa e trata um possível erro. Porque as pessoas vão dizer: então se agora tudo é graça, eu posso viver no pecado? Porque aí a graça vai ser mais abundante. Então Paulo diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta dele é enfática: de modo nenhum. Por quê? Porque o Evangelho não apenas perdoa, o Evangelho nos une a Cristo. Por isso Romanos 6,2 nos pergunta: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Nós morremos para a prática e vida do pecado. E então, respondendo nos versículos 3 e 4, Paulo nos diz: nós fomos batizados em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado, assim andemos em novidade de vida. E no final do seu pensamento, lá em 6,14, ele vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Percebam que coisa fantástica, meus queridos. Não é apenas que Cristo morreu por nós, é que nós morremos com Ele. Não é apenas que Cristo ressuscitou por nós,
é que nós ressuscitamos com Ele para viver em novidade de vida. Calvino explica isso assim: Cristo não pode ser dividido. Portanto, aqueles que recebem a sua justiça, recebem também a sua santificação. E isso é a Páscoa. É o poderoso Evangelho que perdoa e que transforma a história daqueles que de fato recebem. Logo, meus queridos, não existe justificação sem transformação de vida, sem transformação de valores, sem transformação de coração, de prioridades, sem que o reino de Deus se torne o alvo primário da existência daqueles que foram justificados. Não é que a transformação salva, é que a mesma união com Cristo que nos justifica também nos transforma. Nós nos tornamos novas criaturas. É isso que o apóstolo João vai declarar lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Quando ele afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Por isso, porque a natureza de Deus, o Espírito de Deus agora habita, é Deus, meus irmãos, vivendo dentro daqueles que outrora estavam vazios de Deus, mortos e separados dele. Agora Deus habitando dentro deles. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É o Deus Espírito habitando naquele que foi unido a Cristo, que gera um novo amor, novos valores, novos desejos, que fazem que novas atitudes, novos prazeres fluam desta nova natureza que foi criada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, essa vida que demanda novas atitudes de nós, ela não pode ser confundida de maneira nenhuma com 3 erros. Não pode ser confundida com moralismo, que é tentar viver uma vida de alto padrão moral, ético, do tipo, faça isso, não faça aquilo, mas sem Cristo, sem união com Ele, sem Evangelho, sem Espírito Santo, sem graça. Isso não é a novidade de vida. Mas também não pode ser confundido com o legalismo, que é tentar viver para conquistar a salvação, para agradar Deus, como se Deus ainda estivesse esperando que nós oferecêssemos algo que Cristo já não ofereceu na cruz. Na ressurreição, Deus está declarando: em Cristo tudo está completo, eu não preciso de mais nada. Por fim, essa nova vida também não pode ser confundida com a libertinagem daqueles que dizem: já que eu sou livre em Cristo, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. A estes Paulo responde com um enfático: de modo nenhum viveremos assim. Meus irmãos, aqueles por quem Cristo morreu não podem amar aquilo que levou Cristo à cruz. Mas há algo mais aqui, meus irmãos. A ressurreição não apenas nos liberta do domínio do pecado, ela também nos faz livres dos moldes deste mundo. E esta é a segunda implicação de uma nova vida, daqueles que foram unidos a Cristo. Paulo vai nos dizer em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século. Ou seja, não deem a si mesmo a forma, o molde, não imitem os padrões, não absorvam os valores deste mundo como se fossem normais. Meus irmãos, o mundo tem seus próprios moldes. O mundo tem sua maneira de definir o que é sucesso, o que é prioridade na vida, pelo que de fato vale a pena viver, mas o molde do mundo sempre se opõe ao padrão de Deus. E aqui está o problema. Há muitos crentes que foram de fato perdoados, mas continuam pensando como o mundo, vivendo como o mundo, desejando como o mundo, como verdadeiras crianças na fé que nunca amadurecem. Há pais, crentes de verdade,
ocupados demais para ensinar os seus filhos a temer a Deus. Lares onde Deus é apenas um detalhe do final de semana, onde não há um dia sequer separado para o culto ao Senhor. Há tantos crentes que tratam o dia do Senhor como algo opcional. Isso é só religiosidade boba. O que importa é amar Deus no meu coração. Mas não existe amar Deus no meu coração se eu desprezo os mandamentos do Deus que conquista de fato os corações. Há tantos crentes que dizem amar a Deus, meus irmãos, e vivem sem oração, que ignoram a palavra de Deus, que não têm prazer na comunhão com os santos, que não põem as suas mãos ao serviço do reino. E tudo isso começa a parecer normal, simplesmente porque nós nos desculpamos dizendo: você não conhece a minha vida, eu não tenho tempo. Mas isso não é normal. Esse é o padrão do mundo, e é assim que o maligno quer que nós vivamos. Mas os que estão em Cristo não vivem mais assim. Quem ressuscitou com Cristo não pode viver como se ainda estivesse morto. E, meus irmãos, isso não é sobre regras externas. Isso não é sobre a igreja tentar dominar sobre a sua consciência. Isso é sobre os frutos legítimos da nova identidade que recebem aqueles que morreram, mas que também ressuscitaram com o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós não pertencemos mais a este sistema. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Sobre isso, certo pastor disse o seguinte: a justificação nunca anda sozinha. Ela sempre traz consigo uma nova vida, moldada pelos céus. Crianças, quantos aqui conhecem a história da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus ressuscita Lázaro. Agora, pensem comigo, crianças, naquela história. Mas pensem que Lázaro são vocês e eu. Nós estamos lá, Brian, mortos, frios, no escuro, Luiz. E então, de repente, mortos, nós ouvimos uma voz nos chamando. É Cristo nos chamando de volta à vida. Então nós sentimos o nosso coração batendo, o corpo começa a ficar quente novamente, a vida começa a pulsar novamente. Agora, crianças, se nós estamos mortos e Jesus Cristo nos chama para viver de novo, faz sentido nós queremos continuar deitados, caídos no chão, como se nós ainda estivéssemos mortos? É claro que não, né? Meus irmãos, Cristo não apenas morreu por vocês, Ele chamou cada um de nós à vida. E a pergunta que fica para nós é esta: nós estamos vivendo como alguém que foi ressuscitado? Ou nós estamos brincando de vivos, quando na verdade ainda estamos mortos? E aqui é uma aplicação importante para nós. Se nós somos unidos a Cristo, então nós somos chamados para viver de modo digno a nova vida que nós recebemos dele. Se você foi ressuscitado com Cristo, viva de modo digno essa nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos abraçar os valores deste mundo, de um mundo que rejeita o Senhor que nos salvou. Por isso nós somos chamados a ordenar as nossas vidas. Jovens, não abracem, não comam das migalhas, das imundícies, das seduções, das paixões da mocidade deste mundo. Vença o mundo, porque Cristo lhes concedeu poder para isso. Crianças, obedeçam aos pais,
Porque essa é a vontade de Deus, isso é justo, e porque vocês estão no Senhor. Pais, ensinem os seus filhos a temer a Deus, santifiquem suas esposas, não simplesmente queiram fazer isso, sirvam de fato, não apenas com palavras, mas com tempo, com presença, com exemplo. Mães, em nome de Cristo, não desprezem a beleza de formar almas para Deus dentro do seu lar, porque fora dele outros vão formar os seus filhos para outro que não é Cristo. Famílias, tratem o dia do Senhor como o dia do Senhor. Meus irmãos, voltemos todos para os meios de graça, amemos a palavra do Senhor, tenhamos vida de oração, tenhamos prazer na comunhão uns com os outros, nos sacramentos. Os que estão espiritualmente mortos, é normal que eles desprezem estas coisas, mas os que foram ressuscitados com Cristo, amam tudo que Cristo ama e nos deu. E por favor, não confundam as coisas. Não façam nenhuma destas coisas para conquistar a vida, mas porque você já recebeu vida em Cristo Jesus. Não faça isso para se tornar alguém em Deus. Faça isso para viver de modo digno da pessoa que você é em Cristo. Porque no final das contas, eu tenho certeza, meus irmãos, que todos concordam comigo, que a mensagem da Páscoa nos ensina que quem foi ressuscitado com Cristo não pode viver como se Cristo ainda estivesse morto. Por isso, se você foi unido a Cristo, então viva à altura desta nova vida que você recebeu do Senhor. Então, sobre o que é a Páscoa? Seguramente não é sobre tradução, certo, Caio? Mas também não é sobre coelhinhos e muito menos sobre chocolate. A Páscoa é sobre uma realidade histórica que exige uma resposta de todos aqueles que ouvem essa história. A Páscoa é sobre um pai que entrega o seu filho, Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados e que o ressuscita ao terceiro dia dentre os mortos para a nossa justificação. Meus irmãos, diante da mensagem da Páscoa, não pode haver neutralidade espiritual, ética. Ou você permanece morto nos seus delitos e pecados, ou você se volta para Cristo em arrependimento e fé, recebe o perdão e é espiritualmente ressurreto. Antes disso, como afirma as Escrituras, você permanece morto nos seus delitos e pecados. A Páscoa, meus irmãos, é a boa nova de Deus aos homens pecadores, que os chama a descansar naquela justiça perfeita, daquele que morreu e ressuscitou para nós, os que cremos, para que nós sejamos unidos na família de Deus. Mas a Páscoa também é a severa advertência de que os que rejeitam o Filho também não serão poupados no dia do juízo. Por isso, nesta Páscoa, hoje, se você ainda não se entregou a Cristo, hoje é o dia, sobremodo propício para isso. Se você ainda não está em Cristo, você ainda não foi perdoado, você ainda não foi declarado justo. Por isso, ouça a voz da graça que te chama. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, arrependei-vos, crede no Evangelho e sereis salvos. Vinde a Cristo, enquanto há tempo para vocês. Mas, meus queridos, a Páscoa também fala o coração daqueles que estão em Cristo, daqueles que morreram e ressuscitaram com Ele. A Páscoa diz a cada um de nós que amamos o Senhor Jesus: alegrem-se, regozijem-se. O
pecado de vocês foi pago. A culpa já foi removida. A condenação acabou. Você foi declarado justo. Você é filho de Deus. Lembre-se, nós não seguimos um Cristo morto. Nós pertencemos a um Cristo ressurreto, vivo, que reina, que intercede e que em breve voltará e chamará cada um de nós para estar com Ele. Por isso, vivam com alegria. Se alegrem na mensagem da Páscoa. Lutem todos os dias contra o pecado com esperança e certeza de que ele será vencido. Rejeite o mundo com firmeza e caminhe em novidade de vida, confiando no Cordeiro que foi entregue pelas nossas transgressões, mas no Senhor que foi ressurreto para a nossa justificação. Porque Cristo foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos chamados a viver de modo digno a vida daqueles que foram ressurretos com Ele. Que o Senhor nos abençoe.